Gabriel, bora falar de Donald Trump. O presidente americano deve anunciar agora pela manhã, inclusive, ao menos 7 novas medidas comerciais. Trump também deve revelar os outros países à tarde, países esses que agora vão ser taxados, né? Ou então terão aí novos acordos comerciais. Que impacto é esse que a gente deve ter daqui para frente, nessa manhã, tarde? Trump deve estar com dor no braço, né? Que ele estava fazendo as cartinhas à mão, era isso? Com certeza, né? Com certeza. Foram já 14 assinadas por Donald Trump nestes últimos dias. Ele promete mais 12, pelo menos 7 agora pela manhã e outros países à tarde. Impacta também aqui as relações comerciais com o Brasil? Olha, torçamos que não. Torçamos que o Brasil não esteja nessas cartinhas, já que nos últimos dias Donald Trump fez ameaças aos países do BRICS. Sim. O Brasil é o B do BRICS, então a gente está preocupado com quanto que Donald Trump vai colocar de taxa em países que praticam políticas anti-americanas. Ele enquadrou todo o grupo do BRICS neste grupinho de práticas anti-americanas. Mas eu acredito que não estejam nenhum dos países do BRICS, pelo menos nessas novas cartinhas. Por quê? Porque o Brasil já está negociando acordos comerciais. O Fernando Haddad confirmou ontem que tem já uma equipe dedicada a conversar com os Estados Unidos e assinar estes acordos. Na lista de prioridades, o Brasil não está no topo, tá, Renan? Por quê? Porque os Estados Unidos têm superávit comercial com a gente. Eles vendem mais produtos para o Brasil do que a gente vende para os Estados Unidos. Não em volume, mas em dinheiro. Então, eles ganham mais dinheiro com a gente do que a gente ganha com eles. Para eles não é prioridade fechar esse acordo de forma rápida. Eles estão pensando em outros países que têm um superávit com os Estados Unidos, aí sim, bastante alto. É o caso, por exemplo, de Japão e Coreia, cerca ali de 60 a 70 bilhões de dólares no ano passado, que os japoneses e os coreanos ganharam em cima dos americanos vendendo produto lá para os Estados Unidos. E nessa lista eu estava dando uma olhada, são principalmente os países asiáticos ali. Exato. Né? Países asiáticos e países africanos. São pequenas economias, mas que têm um saldo comercial muito forte com os Estados Unidos. Qual que é a estratégia agora de Donald Trump? É focar nessas pequenas economias que dependem muito das vendas de produtos para os americanos, porque aí ele vai conseguir fechar acordo mais rápido. É o caso do Vietnã. O Vietnã tem um saldo comercial com os Estados Unidos cavalar, absurdo. Os Estados Unidos vende ali cerca de 13 bilhões de dólares por ano para o Vietnã, e o Vietnã devolve aí vendendo 140 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Então, é uma diferença muito grande. E como o Vietnã precisava muito dos Estados Unidos, aceitou cobrar tarifa zero de tudo que vem dos Estados Unidos para continuar vendendo, para continuar negociando com os americanos. Esse foi um dos acordos comerciais anunciado por Donald Trump. Essa estratégia deu certo, então ele deve focar nessa nova estratégia com as cartinhas, focar em pequenas economias que vendem muito para os americanos e que dependem muito dessas vendas para os Estados Unidos. Então deve ser o foco dessas novas cartinhas também. O que impacta, é claro, mais pressão. A estratégia de negociação de Donald Trump é extremamente agressiva. É negociar com o pé no pescoço, jogando na parede, pressionando ao máximo, não cedendo a momento algum. Mas conforme o tempo vai passando, essa estratégia vai se enfraquecendo. A gente já tem há mais de 3 meses as tarifas no ar. O pessoal já está começando a se acostumar e encontrar alternativas aos Estados Unidos, firmando acordos bilaterais com outros países, com outros blocos econômicos. A Europa já está se aproximando do Mercosul, esse acordo foi acelerado por conta das taxas. Então temos mais um episódio das bravatas de Donald Trump, dessa estratégia negocial que é dele, é uma estratégia trumpiana, dá pra gente falar assim, de extrema pressão e de agressividade mesmo nas negociações, até com parceiros, até com quem é amigo dos Estados Unidos, ele está sendo agressivo e a gente deve ver isso sendo repetido hoje ainda. Ele falou durante a manhã, lá nos Estados Unidos, o horário de Washington é 1 hora a menos, então a gente pode esperar ali até mais ou menos 1 hora da tarde por aqui, meio-dia daqui, essas cartinhas, esses 7 países que serão anunciados agora pela manhã, mas claro, o que vai mudar? Muda quem que vai sofrer mais pressão a partir de agora. O Brasil não deve estar nessa lista. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera, a gente torce. Ninguém tem bola de cristal. Exato. Mas pela lista de prioridades, pelo que Donald Trump vem apresentando como os seus principais objetivos, o Brasil deve ficar de fora, pelo menos, dessa pressão inicial, já que já estamos negociando e não temos essa diferença comercial com os Estados Unidos que tanto assusta o presidente americano.